E aí, tudo bem? Eu me chamo Daniel e eu já publiquei um jogo no Nintendo Switch. Você quer saber como eu fiz isso? Então fique até o final. Primeiramente, eu quero dizer que esse é apenas um dos métodos que você pode utilizar para publicar um jogo no Nintendo Switch. Eu vou dizer como foi que eu fiz isso e essa não é a única forma. Bem, a primeira coisa que você precisa para publicar seu jogo no Nintendo Switch é um jogo. Você não pode chegar lá só com uma ideia, você tem que ter um jogo, pelo menos um protótipo, para poder mostrar para as publicadoras. Você pode até mesmo já ter o seu jogo publicado na Steam, mas você quer colocar ele nos consoles também, então você já está com meio caminho andado, né? Depois é só você mandar e-mails para as publicadoras que elas vão avaliar o seu jogo. Como eu falei em mandar e-mail, o segundo passo é você procurar uma publicadora para conseguir publicar o seu jogo. Quando você estiver procurando a sua publicadora, você tem que analisar o portfólio de jogos que ela já publicou e ver se esses jogos se encaixam com o seu jogo, porque existem publicadoras de todo tipo. Tem publicadoras que só publicam jogos grandes, com um grande orçamento e muito bem trabalhados e com várias horas de gameplay, mas também existem publicadoras que publicam jogos pequenos. Então, se você tem um jogo simples, procure uma publicadora que já tenha publicado vários jogos simples num estilo parecido com o seu, que você vai ter muito mais chances de conseguir fechar um contrato. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma lista de publicadoras. É um bom ponto para você começar. É só clicar aqui e baixar. Não precisa botar e-mail nem nada, é o download direto, beleza? E mesmo assim eu sugiro que você faça sua própria pesquisa. Pesquisa aí no Google, no Twitter, redes sociais. Conversa com outros desenvolvedores que já publicaram jogos para os consoles e vê quais são as publicadoras deles. Agora calma aí, não é para você mandar o e-mail ainda, porque o terceiro passo é você preparar o seu e-mail. Bem, uma coisa realmente muito importante é o e-mail que você vai mandar. Já que você tem um jogo, você vai só dizer: ah, eu tenho um jogo, olha aí. Não, né? O que eu fiz com meus sócios na época que eu tinha minha empresa foi o seguinte: a gente preparou uns slides apresentando o nosso jogo, falando sobre os nossos pontos fortes e sobre o estado de desenvolvimento em que a gente estava, quantas fases o nosso jogo tinha e quantas fases a gente planejava ter no final do desenvolvimento. Essa parte é importante, faça algo bonito, não faça de qualquer jeito e tem que ser algo simples e bem conciso. Eu recomendo aí que você faça no máximo 10 slides, porque as publicadoras recebem e-mails o tempo todo. Então elas não vão ter tempo de ficar vendo a sua apresentação minuciosa falando sobre o terceiro pixel que você colocou no quarto frame da animação de corrida do personagem. Não, cara, calma. E eu vou deixar aqui na descrição um link de um post no Twitter de um rapaz que deu várias dicas de como você organizar a sua apresentação para as publicadoras. Ele dá dicas não só de visual, como você preparar os seus slides, como também qual deve ser a abordagem que você vai fazer a falar com a publicadora. Alguns erros a serem evitados e algumas coisas que realmente devem ser faladas. E mais uma coisa que vai agregar bastante nesse seu primeiro contato é você mandar uma build jogável. Não tenha vergonha do estado que seu jogo tá, manda uma build do que você tem desenvolvido, que é melhor que nada. E se você tiver com medo de acabarem roubando o seu jogo, alguma coisa do tipo, você pode fazer várias coisas. Uma delas é você upar no itch.io em HTML, porque aí você não vai estar fornecendo uma build baixável e eles não vão ter acesso aos arquivos do seu jogo. E outra coisa que você pode fazer é assinar um NDA, que em inglês é Non-Disclosure Agreement, que é basicamente um contrato de sigilo e confidencialidade. E esse contrato você vai assinar para garantir que a sua build não vai ser usada em outros lugares, que a publicadora só vai pegar aquela sua build para testar o jogo e pronto. Se eles quiserem te passar a perna, eles não vão conseguir, porque você vai ter essa garantia. Lembrando que esse contrato não é um contrato de publicação do seu jogo, é só um contrato para garantir que essa build que você está mandando não vai ser publicada às escondidas, não vão te passar a perna. Não são todas as publicadoras que já de cara chegam pedindo para assinar esse contrato de sigilo. Então, se você se sentir à vontade, você pode dar essa ideia, mas caso você não se sinta, manda sua build de qualquer jeito. Eu acho muito difícil alguém te passar a perna, até porque é você que vai estar entrando em contato com a publicadora. Geralmente, quando vão aplicar algum golpe, uma pessoa que entra em contato com você, aí você vai lá e cai no golpe dela, mas você, de antemão, procurar uma publicadora na internet e ver que ela já publicou vários jogos, aí é muito mais difícil de você mesmo cair na sua própria armadilha, né?
E como eu disse antes, você pode conversar com pessoas que já publicaram jogos através dessa publicadora para ver se ela é realmente confiável. E o quinto passo é aguardar a resposta, né? Você vai ter que ter uma resposta. Então, fique tranquilo que vou te responder e eu espero que seja uma resposta positiva. Aí, cara, essas informações que eu tô te passando aqui são muito valiosas, mano. Eu acho que vale seu like, hein? Dá o seu like aí, por favor, cara. E também se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os vídeos novos que eu postar aqui e você aprender cada vez mais sobre desenvolvimento de jogos. Tá, beleza, mas você sequer sabe quais são as vantagens de você ter uma publicadora? Bem, primeira coisa que eles vão te ajudar é no marketing. Eles vão fazer posts nas redes sociais e até mesmo sorteios, e eles podem até investir em tráfego pago, em anúncios e coisas do tipo. A segunda coisa, trailers. Eles podem fazer os trailers para você, caso você não tenha habilidades de edição de vídeo. Bem, outra coisa é a tradução do seu jogo. Eles podem traduzir o seu jogo para várias línguas. Mas um ponto é o que a gente está falando aqui, o porte para os consoles. As publicadoras geralmente ou elas têm uma própria equipe de desenvolvimento interna ou então eles contratam alguma outra empresa para fazer esse porte. Você não vai precisar meter a mão no código para fazer essas coisas. O máximo que vai acontecer é se tiver algum bug muito difícil de resolver, eles vão te perguntar como é que resolve isso e você vai ajudar. Mas o grosso do trabalho mesmo do porte, quem vai fazer são eles. Outra coisa, QA, ou seja, Quality Assurance, que é a garantia de qualidade. Eles vão testar o seu jogo para ver se há algum bug crítico e também testar a experiência como um todo. Eles podem até te dar algumas dicas de game design para melhorar a experiência do jogador de forma geral. E tudo isso sem sair R$1 do seu bolso. Obviamente, vai haver uma divisão de lucros entre vocês dois, mas o investimento inicial vai ser todo deles. Você não vai ter que fazer nada em relação a dinheiro. Agora que você sabe um pouco sobre o que uma publicadora faz, eu vou te dizer quais são os tipos de contratos que existem geralmente. Eu só vou falar dos que eu fui apresentado nos contatos que eu tive com as publicadoras, mas pode ser que hajam mais. Bem, o primeiro é apenas a divisão. Esse tipo de contrato geralmente ocorre quando o seu jogo já está pronto, assim, 100% pronto ou 90% pronto, porque eles não vão precisar investir grana para você terminar o desenvolvimento do seu jogo. Então, simplesmente, a publicadora fica com a parte dos lucros e você fica com outra parte, e é isso aí. Outra opção é o financiamento e divisão de lucros. Isso geralmente ocorre quando você não tem um jogo 100% pronto. A publicadora ela vai custear o seu desenvolvimento até que o jogo fique 100% pronto. E depois que o jogo for lançado, você vai parar de receber essa ajuda de custo e vocês vão começar a dividir os lucros. E dentro desse modelo com financiamento, esse financiamento pode ser retornável ou não retornável. Então, se ele for retornável, após o lançamento do jogo, toda a receita vai ser destinada à publicadora até que seja pago esse investimento inicial que ela fez. Mas também existe o não retornável, em que assim que o jogo é lançado, vocês já começam a dividir os lucros e o dinheiro que foi investido em você simplesmente foi investido e fica por isso mesmo. Essa opção com investimento inicial e não retornável parece ser bem legal, né? Mas você deve se atentar porque não é tão fácil assim conseguir. Você precisa ter algum tipo de nome no mercado, talvez algum jogo já lançado, ou então você tem que estar envolvido com outros profissionais da área que já sejam respeitados de alguma forma, porque não é qualquer publicadora que vai confiar em você assim cegamente de te entregar dinheiro para financiar o seu projeto sem nem saber se você vai dar conta de entregar as coisas. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre a mentalidade que você precisa ter para conseguir uma publicadora. Bem, basicamente o principal é a persistência. Você não pode desistir até que você consiga uma publicadora para o seu jogo. Você vai receber muitos nãos. Contando um pouco da minha história, na época eu e minha equipe, a gente tava para fechar com a publicadora, eles já tinham até mandado o contrato pra gente assinar, o contrato de publicação mesmo e não o contrato de sigilo, e de última hora eles deram pra trás. Foi bem chato, sabe? Foi bem triste, assim, e o pessoal ficou desmotivado e até uma pessoa acabou saindo da equipe, mas a gente não ficou de cabeça baixa e desistiu. A gente continuou desenvolvendo o nosso jogo e a gente continuou procurando por publicadoras novas e a gente conseguiu achar, e essa sim, a gente conseguiu fechar o contrato e o jogo foi publicado não só pro Nintendo Switch, mas também pra PlayStation 4, PlayStation Vita. PlayStation Vita teve até mídia física. E a Bíblia também fala sobre persistência. Veja só, em Gálatas 6:9. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos. Se não desistirmos. Se não desistirmos, não desista, cara. Você vai conseguir. Provérbios 16:3. Confie ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Então, cara, confia no Senhor, beleza? Se você passar por algum momento de dificuldade, se você estiver recebendo muitos nãos, é só você orar, pedir forças para que Deus te mantenha de pé e continuar persistindo, que você vai conseguir, cara. Você vai conseguir, tenho certeza. Se eu conseguir, você também vai.
E outra coisa, existem duas formas de pensar. Você pode pensar vendo o mundo de forma escassa ou você pode pensar de forma abundante. Qual a diferença entre as duas? A escassez é aquela mentalidade de me deram não, então eu não vou mais conseguir, eu sou um coitadinho, puxa vida, me deram não. Eu acho que realmente essa é a única publicadora que poderia me dar alguma oportunidade, não tem mais nenhuma publicadora que aceitaria meu jogo, puxa vida, eu vou embora. E com a mentalidade de abundância é o contrário. Você recebeu um não, mas você recebeu um não de uma publicadora e existem milhares de outras. É só você procurar, continua procurando, cara, continua pesquisando, que eu tenho certeza que você vai achar uma publicadora que vai gostar do seu jogo e vai publicar ele pra você, e você ainda vai conseguir um contrato com os termos que você acha melhor. E agora vamos a algumas perguntas frequentes que eu já ouvi algumas pessoas com essas dúvidas durante as minhas conversas com outros desenvolvedores. Vamos lá, são perguntas bem legais. Primeira, eu preciso de um console para poder publicar num console? Não, cara. Na época que o meu jogo foi pro Nintendo Switch, nem eu, nem ninguém da equipe tinha um console. Quem vai fazer o port é a publicadora. Você não precisa de console se não é você que está fazendo o port. E mesmo que fosse você, vamos supor, você não precisa do console também. Você ia precisar de um kit de desenvolvimento, que é diferente de um console. Segunda pergunta, posso mostrar só uma ideia? Eu até já falei sobre isso no começo. Não, cara, não vai dar certo. Pessoas não investem em ideias. Ideias não valem nada. Pessoas investem na sua capacidade de execução daquelas ideias. Então, principalmente se você está começando agora e esse vai ser o primeiro jogo que você quer publicar no console, você não vai conseguir se você tiver só uma ideia. Você tem que ter algo pronto para poder mostrar. Talvez, se você já tiver publicado vários jogos e já tiver um nome bom no mercado, as publicadoras possam confiar em você ao ponto de simplesmente acharem que a sua ideia é boa e investirem nisso. Mas isso daí já é um outro patamar. E se você tá nesse vídeo, provavelmente você não lançou nenhum jogo para console ainda, então você não tem toda essa reputação. Terceira pergunta. O meu jogo precisa ser grandão, majestoso, precisa ser um Celeste, o Dead Cells? Não precisa, pode ser super simples. Como eu já disse, o principal é você encontrar uma publicadora que tenha jogos parecidos com os seus. Então, se você está fazendo um jogo pequeno, procure uma publicadora que também publique jogos pequenos e simples. Seu jogo não precisa ser grandão. Posso fazer um jogo em qualquer engine para ele ser portado para os consoles? Bem, a resposta é não, porém você não precisa se desesperar, porque muitas engines podem ser usadas para serem portadas para consoles. A Unity e a Unreal, elas já possuem nativamente uma forma de você poder portar para consoles. E o Game Maker também tem essa opção de exportar para o Nintendo Switch. Mas veja só, até mesmo o Construct, que não tem nativamente uma opção para exportar o jogo para o Nintendo Switch, você pode arrumar uma publicadora que faz esse port. Eu não sei como é que funciona essa tecnologia, mas eu só sei que existem vários jogos feitos em Construct que foram publicados no Nintendo Switch, e até mesmo jogos brasileiros, como por exemplo o Dark Souls do Matheus Salles e o Skidemostatico do Tcheco, eu não sei qual, Marcelo Barbosa. Outra pergunta, eu preciso ter uma empresa para conseguir fechar um contrato com a publicadora? Não, você não precisa. Na época que eu tinha uma empresa e o nosso jogo foi publicado, a gente não tinha aberto o CNPJ da empresa. Nós estávamos reunidos numa equipe, mas a gente não tinha nenhum tipo de contrato entre nós. E só depois que a gente publicou o nosso jogo e veio uma renda dele, aí sim que a gente conseguiu custear a abertura de uma empresa, né? Porque, pelo menos aqui no Brasil, existem muitas taxas e burocracias para você conseguir abrir uma empresa e você precisa de uma certa grana para conseguir fazer isso. Mas outra pergunta. Tá, e como é que fica a divisão dos lucros? Quanto fica para mim, quanto fica para a publicadora? Isso aí vai depender do seu acordo. Cada publicadora vai ter os seus termos e você também pode ter a oportunidade de negociar, e isso varia bastante. Não existe uma resposta definitiva. E é isso aí, eu espero que eu tenha te ajudado e esclarecido suas dúvidas sobre o Nintendo Switch. Lembra de conferir os links aqui na descrição. Lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho. E deixa um comentário aí embaixo. Você pensa em publicar o seu jogo para o Nintendo Switch? Você já tem algum jogo publicado e tem alguma coisa que possa acrescentar aqui? Alguma informação que eu falei? Ou até mesmo alguma coisa que eu falei errado? Você pode me corrigir também. É isso aí, valeu, falou, que Deus te abençoe e te dê paz.